Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. No capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo tem por característica, e nós louvamos a Deus por isso, a capacidade de transformar no íntimo a vida das pessoas. Os irmãos observam que no Antigo Testamento havia uma instrução de que todos deveriam amar ao Senhor de toda a alma e coração. Mas Jesus, quando veio, acrescentou a palavra entendimento. Amarás, pois, o teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. Significa que o nosso caráter precisa ser moldado, precisa ser trabalhado, adaptado às diretrizes do reino de Deus. Nessa passagem, irmãos, Jesus não fez outra coisa senão trabalhar nesse sentido, preparar o coração dos seus discípulos. E aqui eu quero mais uma vez abrir um parêntese para dizer que discípulos são todos aqueles que amam o Senhor e cumprem os seus mandamentos. São aqueles que são seguidores. A Bíblia diz que dentre os discípulos Jesus escolheu apóstolos. Ou seja, dentre aqueles que o seguiam, Jesus escolheu 12 para darem continuidade à sua obra. Se nós prestarmos atenção, irmãos, há sempre uma confusão com essa história de discípulos e apóstolos. Discípulos são os que seguiam. Por exemplo, se nós formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, quando Matias foi escolhido como substituto de Judas, a Bíblia diz que os apóstolos, ao se reunirem para escolher quem seria o substituto de Judas, eles disseram: vamos utilizar os mesmos critérios de Jesus, dos que já estavam desde o batismo de João com ele, até o dia em que ele foi crucificado. Ou seja, dentre os que seguiram Jesus, que eram chamados discípulos, ele escolheu apóstolos. Agora, voltando à nossa passagem bíblica, a Bíblia diz que naquela mesma hora chegaram os discípulos. Ou seja, chegaram nós, irmãos. Nós chegamos aos pés de Jesus. Nós chegamos à presença de Deus, nós que somos seguidores de Jesus. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a pergunta é: quem é maior no reino de Deus? Ou seja, quem tem direito ao reino de Deus? E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, mais uma vez, trabalhando no coração, ele chamou um menino e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converteres e não fizerem vós como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós devemos ser como meninos no sentido de nos isentar da nossa responsabilidade social e cristã diante de Deus? Não. Jesus estava dizendo, irmãos, que quando chegamos à presença dele, nós devemos estar como uma criança. A criança sempre está disposta a aprender. A criança não tem malícia no coração. Ela não pergunta para acusar. A criança pergunta para saber, para ser instruída. Às vezes crianças chegam para mim na igreja para me fazer perguntas. E eu oro e peço a Deus muita misericórdia. Porque o que eu responder para a criança naquele momento, ela vai levar por toda a sua vida de fé. Jesus está dizendo, irmãos, e nos instruindo que nós devemos chegar à presença deles com a
disponibilidade para receber deles instruções. Lógico que todos nós queremos uma bênção ou várias bênçãos do Senhor, mas Jesus está chamando a atenção para as suas instruções, para a capacidade de ouvi-lo e pôr em prática aquilo que ele nos ensina. A criança, irmãos, é aquela que ela não debate, ela pergunta, ela questiona, mas ela questiona para o seu próprio entendimento, e Jesus nos quer assim nesse dia. Irmão, coisa boa quando nós aprendemos de Jesus os seus santos mandamentos. Quando nós reconhecemos que as instruções de Jesus é o suficiente para nos alimentarmos na presença dele e continuarmos de pé com a nossa casa. Porque quando nós reconhecemos e andamos segundo as suas santas instruções, acredite, irmãos, a vitória vem como consequência. Lá no livro de Deuteronômio fala que se nós formos fiéis aos santos ensinamentos, as bênçãos e as misericórdias do Senhor nos alcançarão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família neste dia. Também, irmãos, está conosco aqui, mais uma vez, nos dá a honra de estar conosco, a irmã Thaisa Araújo, que também trará a sua saudação e fará a oração da fé por todos nós e também pela nossa casa. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, amados irmãos. Queridos, eu estava pensando aqui enquanto o pastor Mário falava sobre quem é o maior no reino dos céus e sobre a inocência da criança. A criança, ela tem o poder de perdoar muito fácil e também de expressar os seus sentimentos. Uma criança, quando ela se aborrece com um adulto, logo ela, tudo bem, ela perdoa, ela já esquece, daqui a pouco ela está brincando. Se ela se aborrecer com outra criança, então é menos tempo ainda, porque as duas vão se perdoar ali rapidinho. E elas também conseguem expressar os seus sentimentos. Então, como uma criança hoje, diga para Jesus o quanto você o ama. Diga às pessoas ao seu redor o quanto elas são importantes, o quanto você as ama também. Porque dessa forma estaremos sendo sim como crianças na presença de Deus, mantendo a inocência, a pureza dos nossos sentimentos e das nossas escolhas. E creio que o Senhor se agradará disto. E certamente as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Oremos. Pai querido e eterno, nós te louvamos por tudo o que tens feito. Te louvamos, Senhor amado, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas falhas, a tua fidelidade, Senhor amado, é notória em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que retire de nosso coração tudo que não te agrada e tudo que possa impedir que a nossa oração chegue à tua presença. Pai querido, atende o desejo do coração dos teus filhos para a honra e glória do teu nome e faz na vida de cada um, Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus maravilhoso e santo, nos dá vitória neste dia. Por isso, Senhor amado, estamos orando e te clamando e te pedindo como crianças, como filhos na presença do Pai. E tu és um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E em nome de Jesus, eu creio, Pai querido, aleluia, eu creio, Pai amado, aleluia, que tu tens bênçãos para todos os teus filhos que se aproximam de ti neste dia, em espírito e em verdade. Por isso eu te peço, mas já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos irmãos, e que o Senhor conceda mais um dia abençoado e feliz a todos. A paz do Senhor, meu queridos, diga para os seus parentes, para os seus familiares, para os seus amigos, o quanto você o ama. E lembre-se, a maior declaração de amor que podemos fazer por alguém é dizer que estamos orando por esta pessoa. Deus te abençoe.